Olá, meu irmão amado, minha irmã amada, boa tarde. Não sei que hora que você vai estar assistindo aqui esse vídeo, né? Um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Gostaria de estar trazendo aqui a respeito aqui de uma meditação, né? Deus me trouxe aqui à mente. Se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1, né? Que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com as 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. E engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, e não venha eles a ver com os olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Vivemos aí, né, irmãos, um quadro, né, em que muitas pessoas estão aí, né, correndo atrás desenfreadamente de conquistas, né, não que nós não venhamos, né, ter que, né, almejar conquistas, mas a gente vai vendo que a humanidade vai sendo levada cada vez mais e mais a se concentrar somente em busca disso, e com isso vamos deixando de lado, né, aquilo que é mais importante, que é a espiritualidade, que é a busca, né, da presença de Deus, que é entender que, né, o Espírito de Deus habita em nós e que nós somos o templo do Espírito de Deus. E com isso a gente vai se perdendo cada vez mais e mais, né, no nosso entendimento, nos prazeres, na zona de conforto da vida, né. A gente vai ver aqui que o profeta Isaías, por exemplo, né, era uma dessas pessoas também, né? Assim como eu me coloco também, né? Porque muitas das vezes nós falhamos, nós erramos com o Senhor, mas o Senhor é aquele que purifica, né, os nossos lábios, que santifica, né, os nossos pecados. Aqui essa brasa viva representa o Espírito, né, que foi tirado ali do altar, né, e tocou os lábios do profeta Isaías e purificou o seu pecado e a sua boca, né, a sua língua. Assim também é conosco, né? A palavra diz lá que, lá em Efésios, no capítulo 1, quando cremos no Evangelho, a palavra da nossa salvação, nós somos selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor, né, da nossa salvação. O Espírito, ele é uma garantia de que nós somos de Deus. O Espírito de santificação, né, quando nós recebemos esse desejo, essa vontade de cada vez mais nos colocar diante de Deus, de nos purificar de todos os males. Porque o mundo está cheio de males, irmãos. O mundo está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ganância, né? Tudo aquilo que vai contra o Espírito, o mundo está se enchendo cada vez mais e mais. E a gente vê um fato interessante aqui, que o profeta Isaías, ele só se deu conta, né? Só conseguiu ver a Deus quando o rei Uzias morreu. Se você olhar ali na história, o rei Uzias
foi um rei que deu muita regalia para o profeta Isaías, deu muito conforto, né? Deu muita, como é que eu posso dizer, muito amparo. E muitas das vezes nós só vamos ter esse encontro verdadeiro, né, com Deus, vamos ver a glória de Deus quando tudo aquilo que nos é tido como garantia de conforto, tudo aquilo que é nos garantia de estabilidade, às vezes vai ser nos tirado. E dessa maneira nós passaremos por dores, né, que por consequência nos levarão a ter um encontro verdadeiro com Deus, a ver a glória de Deus. E nós temos que ter o coração ensinável de suportar esse processo e entender o chamado do Senhor, né? Entender aquilo para o qual nós estamos sendo convocados. Caso contrário, né, iremos nos rebelar também e endurecer o nosso coração e não enxergar aquilo qual o Senhor, né, nos chama e quer nos enviar. E o Senhor, ele nos chama, né, nesse tempo de agora, né? Estamos vendo aí o mundo, né, entrando em várias crises, né? Crise econômica, crise geopolítica, né? Muitas das pessoas com crises, vários tipos de crise financeira, crise emocional, né? Eu posso também assim me colocar nesse quadro, mas quando a gente busca a nos colocarmos diante, né, daquilo que Deus nos chamou, o Senhor ele vai abrindo os caminhos, vai nos dando direcionamento, vai nos dando clareza mental para que possamos seguir, né, diante daquilo a qual o Senhor nos chamou. E agora aqui nessa tarde eu me coloco aqui como um mensageiro, né, para te dizer, né, que não se apavore quando, né, a vida te tirar aquilo que te dá uma visão de estabilidade, mas que você olhe para o alto, né? Que você olhe para dentro de si também, né? Que a Bíblia diz que também o Espírito ele habita em nós, né? O Espírito de Deus ele habita em nós, então que você possa, né, mergulhar para dentro de si e enxergar de que Deus está e sempre esteve com você e Ele te chama para essa convocação, né? Para ser um mensageiro, né? Que sarará esse mundo, que sarará essa terra. Um mensageiro de paz, um mensageiro de boas novas, de boas notícias da parte de Deus. Mas também que nós venhamos alertar, né, que as pessoas têm que abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos espirituais, para que possam enxergar e ver, né, com os verdadeiros olhos do entendimento, né, o caminho de erro que a humanidade está seguindo, um caminho cada vez mais para distante de Deus, um caminho de prazeres que são momentâneos, mas que podem custar uma eternidade, né? Que nós venhamos parar e meditar em tudo isso, né? Que nós venhamos buscar, primeiramente, né? O que a Bíblia diz, que está escrito na realidade, né? Que Jesus nos ensina a buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Deus vai fazer com que aquilo que a gente precisa, irmão, chegue até a nós, né? É difícil, muito difícil a gente olhar para um cenário de que cada vez mais parece que os nossos sonhos estão distantes, né? Mas isso acontece porque nós estamos buscando da maneira errada, né? Nós colocamos uma coisa na frente da outra. É como colocar o carro na frente dos bois, né? E aí a gente não chega no destino que a gente quer. Em vez de pensar que a gente está seguindo adiante, a gente está tomando ré, né? Dando ré. Então, que nós vamos parar, né? E meditar sobre qual o caminho que a gente está seguindo, né? Qual que está sendo as palavras que saem dos nossos lábios, se é puro, se é uma palavra de pureza, se é uma palavra que sara, que cura. Porque o Senhor Jesus ele também nos disse que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas sim o que sai, as fofocas, as maledicências, né? A difamação. Que nós vamos parar e meditar em tudo isso e entender, né, qual que está sendo a nossa conduta diante de Deus, que é santo, né? Que os próprios anjos que contemplam a tua presença cobrem o rosto, cobrem os pés com sinal de reverência e pronunciam, né, a sua santidade. Então que nós venhamos parar e meditar. A tecnologia está vindo aí, irmãos. A tecnologia está vindo aí para poder neutralizar a fé, né? Trazer
como é que se diz? Uma falsa operação de milagres, né? Através de tecnologia, que é a mesma magia, para colocar em xeque, né? A soberania de Deus. E muitos cairão nesse engano, né? Muitos cairão nesse engano. Então que nós vamos nos preparar, que nós vamos nos colocar de prontidão e anunciar, né, a glória do Senhor, a presença do Senhor, o caminho do Senhor. Que nós vamos nos voltar para Deus, não é religiosidade, né? E sim santidade, é nos separar daquilo que é errado, não é nos prender em locais praticando ritualismo, mas de fato convivermos, né, em paz e harmonia com todos aqueles que estão à nossa volta, com todos aqueles que fazem parte da nossa vida, com o nosso próximo, né, com a nossa família. Isso é buscar o reino de Deus, né? Isso é buscar viver diante de Deus.